Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Educação Física. Aqui é o professor Biraci. Nós estamos tratando sobre o tema capacidades físicas. Vamos dar continuidade hoje, nos aprofundando um pouquinho sobre a capacidade física força. Então, bem firme aqui com a gente. Relembrando um pouquinho, capacidades físicas, nós vimos na aula passada, são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificada em alguns tipos que nós vimos bem. Nós vimos quais eram as capacidades físicas. Você está lembrado? Lembra comigo aí. Força, resistência, velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade. A isso nós chamamos de capacidades físicas. Nós vimos na aula passada. Também abordamos na aula passada sobre a flexibilidade. Isso mesmo. Nós vimos que é a capacidade física que permite executar movimentos com grande amplitude e não importa a idade. Mas hoje iremos falar sobre a capacidade física força. Isso mesmo, força. E a exemplo disso, nós temos aí o atleta Arthur Zanetti, nas argolas. Ele que foi atleta olímpico, inclusive participou das Olimpíadas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 2016. O que seria força? Então tá aí. Força é a capacidade física que permite deslocar um objeto, um corpo, de um parceiro, de um amigo seu, de um coleguinha, ou o próprio corpo, através da contração dos seus músculos. Tá? Então, lembra disso. Essa é a definição de força. Força também a gente pode definir como a capacidade de vencer determinada resistência por meio da contração muscular. Aliás, quando estamos estudando as propriedades dos músculos, você vai aprender lá que os nossos movimentos ele acontece através da extensão muscular e também através da contração muscular. Então, o músculo estende e o músculo contrai. Daí a possibilidade de realizar movimentos. Dentro das propriedades dos músculos, por exemplo, está aí a elasticidade. Quando você estende o teu músculo e contrai, essa propriedade é chamada de elasticidade, que a gente aplicou muito bem na aula passada, por exemplo, no alongamento. Mas para essa aula, claro, nós estamos falando sobre força. Está dentro das propriedades dos músculos. E os músculos, eles podem ainda aplicar um esforço em determinada direção. Essa propriedade a gente chama de força. Como você pode observar aí, a ilustração no exercício de barra. Então, essa força está sendo aplicada para cima e também uma resistência para baixo lentamente. Mas olha só, para desenvolver a capacidade física força, é importante que seja gradativo. A exemplo disso, nós temos as academias ao ar livre, que visa a melhora da condição física, qualidade de vida e a saúde das pessoas. Os equipamentos dessa academia não têm peso, usam apenas a força do corpo para o exercício de musculação e de alongamento também. Pode ser usado por qualquer pessoa, funcionando como uma academia de ginástica ao ar livre. Ao exemplo disso, você vê aí a estação de ginástica para deficientes ao ar livre em São Paulo, como você pode ver aí. É interessante que haja políticas públicas também voltado para esta clientela. Ah, professor, mas na minha localidade não há academia ao ar livre. Não tem problema. Embora a ginástica de condicionamento físico seja muito praticada em academias, é possível perceber a sua prática também em parques, praças, ruas e até mesmo na sua casa. O importante é que você não deixe de aprimorar as capacidades físicas por meio da ginástica de condicionamento físico. Ela traz muitos benefícios para a saúde e implementa um estilo de vida mais ativo, que resulta em uma condição física melhor para a realização dos movimentos do dia a dia.
Por isso é tão importante manter uma rotina com a prática regular de exercícios físicos. Mas olha só, muitas pessoas confundem exercício físico com atividade física. Não são as mesmas coisas. Exercício físico é uma forma de atividade física planejada, repetida, com orientação profissional, que visa desenvolver as capacidades físicas, as habilidades motoras, manter ou aumentar a aptidão física em geral e tem o objetivo de alcançar a saúde. A exemplo disso, a natação, a musculação, lutas em artes marciais, enfim. Isso a gente chama de exercício. Agora, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Exemplo, caminhar para se deslocar de um lugar para outro, passear com o cachorro, lavar a moto, isso são atividades físicas. É importante destacar que uma mesma prática como a caminhada pode ser considerada atividade física quando cumpre apenas o objetivo de deslocamento, como ir de sua casa até o ônibus. Ou pode assumir a condição de exercício quando passa a ser realizado com mais intensidade, com o objetivo de perder peso. Por exemplo, aquela meia hora de caminhada, a gente já vai chamar isso de exercício físico. Então fica claro, para que você desenvolva a capacidade física, força, é necessário realizar exercícios físicos. Aliás, a força é a capacidade de exercer uma tensão contra uma resistência. Ela ocorre através das ações dos músculos. A força ela pode ser dividida em 3 tipos. Vamos vê-las. Força isotônica ou dinâmica. Pode ser classificada como tipo de força que envolve movimento. Por exemplo, o exercício da barra, como você está vendo aí, ou um exercício de contração e extensão do bíceps braquial, como uma rosca direta. Aplicado uma resistência, o músculo ele vai adquirir força através desse movimento de contração muscular. Força isométrica ou estática pode ser classificada como o tipo de força que não produz movimento. A exemplo disso, você vê aí a prancha, para fortalecimento de core e tantos outros exercícios que você pode fazer de modo estático. E por último, força explosiva. Pode ser classificada como a capacidade de exercer o máximo de tensão em um ato explosivo. A exemplo disso, está aí os atletas de corrida de velocidade. Precisa ter muita força de explosão na arrancada nessa modalidade. É isso aí, pessoal. Hora de colocar o corpo em ação. Está na hora de praticar. Segue aí algumas dicas para que você possa desenvolver essa capacidade física, a força. E a primeira dica de exercício para fortalecimento dos teus membros inferiores está aí, a pliometria. Como executar? Então, partindo do chão e parado em frente a um caixote, por exemplo, você vai agachar e saltar para cima do caixote, estendendo as pernas em cima dele, ok? Depois, você vai saltar de cima do caixote, amortecendo a queda até os glúteos chegarem muito próximo dos calcanhares e saltar imediatamente, sem parar, o mais rápido e longe possível. Você pode repetir 5 vezes cada movimento. O próximo exercício é o afundo. E como executar? É bem simples. Como você vê aí na ilustração, você mantém as pernas em afastamento anteroposterior, com a perna que está atrás praticamente toda estendida, a perna da frente você flexiona até aproximadamente aí uns 90 graus e mantenha o tronco ereto. E aí, como diz o nome do exercício, afundo. Então você afunda até praticamente tocar o joelho da perna de trás no chão. E aí é só subir lentamente, tá bom? E repetir isso com uma perna e com a outra, 15 repetições, ok?
No terceiro exercício, o apoio de frente, quando a gente vai trabalhar a flexão de tríceps, com o corpo ereto e em decúbito ventral, apoiar os dois braços no chão com as mãos bem próximas ao corpo, na linha do ombro. E aí é só subir o corpo até a extensão total dos cotovelos. Você pode realizar 3 séries com 12 repetições, mas lembra, sempre dentro do teu limite. Esta é uma outra variação que você pode trabalhar o tríceps braquial. Sentado no banco, apoiando as duas mãos na borda, estender as pernas à frente do banco e descer lentamente até os glúteos se aproximarem do chão. Aí, em seguida, você sobe lentamente até a extensão total dos cotovelos. Você pode realizar também 3 séries com 12 repetições. Já para a realização deste exercício, você precisa estar em decúbito ventral, como você vê aí na ilustração, 4 apoios, somente o cotovelo e os pés estarão tocando o solo, e aí você mantém o corpo ereto e elevado na posição de prancha. Aliás, esse é o nome desse exercício, né? Prancha. E aí é só aguentar um tempo, eu sugiro aí 30 segundos. Se você puder mais, então vai até onde você conseguir executar este movimento. Mas começa de pouco, ok? É isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Desejo a vocês muita força e até a próxima aula. Tchau, tchau.